Entre a Terra e o Céu, capítulo 35, reerguimento moral. No capítulo anterior, nós estudamos e vimos o seguinte: Júlio desencarnou, viveu aí quase que há um aninho, né? Quase chegou a um aninho, desencarnou porque precisava ser daquela forma. Mas nós vimos no nosso último encontro o enfermeiro Mário Silva, transtornado, né? Por toda a situação, carregando com ele uma determinada angústia, ou seja, lá no fundo eu desejei a morte daquela criança e aquela criança de fato desencarnou, né? Quando eles perceberam aquela inquietude, Hilário, André e Clarencio foram até a casa de Mário Silva e chegando lá encontraram freiras, né? Uma freira que velava por ele, porque essa freira estava no hospital, onde ele fazia o trabalho, e percebeu que ele não tinha ido ao trabalho naquele dia. E ela foi ver o que tinha acontecido. E ele estava lá em sono mais turbulento, né? Ele estava naquele sono perturbado. E aí, Hilário chega, junto de André Luiz e Clarencio, e de uma certa forma o ajuda com passes magnéticos. Eles se retiraram de lá e depois voltaram, né? Duas freiras aqui estavam anteriormente, mais uma, e estava ali velando por ele, né? Continuavam ali em oração por ele. Então, o capítulo 34 termina com Clarencio já dando uma deixa, né? Que ele precisava, de uma certa forma, de uma ajuda, e essa ajuda ela viria de uma encarnada e que precisaria ser Antonina. Então, o capítulo 35, reerguimento moral, ele começa dizendo que no próximo dia, né, eles estavam todos lá novamente na casa de Zulmira. Né? Zulmira estava abatida, estava pálida, porque Zulmira estava o quê? Sofrendo em virtude do desencarne do seu filho Júlio. Né? Então, ele falava que ela estava cercada por medicações, que havia um médico cuidando dela. Né? Amaro e Evelina estavam muito preocupados, mas, diante da apreensão de todos, inclusive de André e de Hilário, Clarencio disse o seguinte: aguardemos. Numa equipe, quase sempre a melhora de um companheiro pode auxiliar a melhora do outro. A recuperação de Silva, ao que me parece, influenciará nossa amiga na defesa contra a morte. Então, Clarencio está dizendo para Hilário e André o seguinte: olha, não se assustem, vamos aguardar. Zulmira está abatida, Zulmira está sofrendo, mas Mário Silva poderá ajudá-la daqui a pouco. Porque a gente entende ele dizendo, né, que em uma equipe, quando um consegue melhorar, pode ser que através da melhora de um venha a melhora do outro. Mas como assim? Se um melhora, o outro tende a soerguer, a ajudar o outro, né, a ficar de pé. Quantas vezes a gente não passa por determinadas situações dentro da nossa família e tem um que está ali mais forte, né? Pelo menos aparentando mais forte. E aí, aqueles que sofrem, de uma certa forma, aquele que está mais equilibrado consegue ajudar no seu erguimento, né? Numa palavra. Isso acontece também, se estende aos nossos amigos. Isso se estende também ao círculo onde nós estamos inseridos, seja no nosso trabalho, seja com conhecidos, porque às vezes a gente encontra com pessoas que nos falam algumas coisas que nos acalentam. Ou seja, sempre existe providência divina nos momentos em que nós necessitamos dela. Então, o tempo inteiro, Jesus, a espiritualidade amiga, está ali nos assinalando de alguma forma, né, que Deus não nos abandona. E se Deus não nos abandona, consequentemente, eles também não, né?
Então, Clarencio não ficou muito tempo, né? Não delongou por muito tempo na intervenção magnética. Ou seja, ele não ficou muito tempo ali dando um passe, né? Em Mário Silva. Sem detença, ou seja, sem demora, procuramos o domicílio do enfermo. Não ficou muito tempo dando passe em Zulmira, né? Me corrigindo aqui, porque ele estava na casa de Zulmira. Então, agora, sem demora, eles foram para a casa de Mário Silva. Chegando lá, eles encontraram as freiras. Elas continuavam lá, essas religiosas continuavam lá o quê? Acolhendo com carinho e comunicou que o doente prosseguia em desespero. Clarencio, contudo, assegurou-lhes otimista que Mário passearia com eles, conosco, né? Isso é André relatando, e após entreter-se, voltaria melhor. Em seguida, abeirou-se do enfermo e, tocando-lhe a fronte com a destra, orou sem alarde. Qual, se recebesse preciosa transfusão de forças fluídicas, Silva aquietou-se como por encanto. Revelou-se mais calmo, não obstante, né? Ainda revelou-se mais calmo, mas ainda entristecido. A expressão facial que lhe denunciava a sublevação interior transformou-se-lhe num semblante em dolorosa serenidade. Então, o orientador Clarice, né, quando viu a modificação do semblante de Mário Silva, ainda que tivesse tomado um passe, ainda que tivesse se acalmado, ainda que as freiras estavam lá, né, orando por ele, Clarencio disse o seguinte para André e Hilário: Silva experimenta enorme necessidade de ouvir a palavra de Antonina. Contudo, está hesitante. Afirma-se intimamente envergonhado. Crê-se responsável pela morte da criança e teme o contato com a nobreza espiritual de nossa irmã, apesar de sentir-se arrastado para ela. Buscaremos, porém, auxiliar-lhes a aproximação. Então, veja aqui, Clarencio já detectou que Mário Silva precisa de uma palavra edificante para retirá-lo daquela condição de atormentado em que ele se encontra. E ele viu o seguinte: olha, Antonina é capaz de dar essa palavra para ele, mas lá no íntimo dele ele se sente envergonhado. Como que ele vai abrir o coração para aquela mulher que ele foi na casa dela e estava lá lendo aquelas palavras do Evangelho e explicando tão bem? Como que ele ia mostrar para ela aquela fraqueza? Então ele se hesitava em não ir. Mas Clarencio disse: olha, nós vamos ajudá-lo a chegar até Antonina, porque ele precisa dessas palavras. Essas palavras serão um bálsamo para ele, né? Nós estamos aqui, nós demos a ele, né? Fizemos uma transfusão de energia, o ajudou um pouco, mas no momento ele precisa de ouvir de alguém que esteja preparado e que esteja encarnado como ele. Porque ele vai sentir nessas palavras mais veemência. Porque está ali lado a lado, ou seja, está vivenciando de fato, né? Coisas que muitas das vezes, enquanto nós estamos em desdobramento, não consegue. Por quê? Porque, embora em desdobramento consegue ter essas ajudas, mas quando retorna ao corpo físico, pela densidade da matéria, muitos não conseguem nem lembrar do que aconteceu. Ainda que venha trazendo resquícios, ainda que venha trazendo impressões. Mas ele precisa sentir na real a palavra ali, a verdade da palavra, né? Ele precisa sentir. E aí a gente vê nessa fala de Clarencio, quando Clarencio fala que nós precisamos ajudá-lo a chegar e ele precisa da palavra de Antonina, a gente já enxerga o quanto a espiritualidade trabalha. Em cada ponto que a gente estuda, a gente vê essa questão da espiritualidade
nos ajudando e nos dizendo o tempo todo que nós não estamos sozinhos. Então, veja bem, desde que o livro se iniciou por uma prece refratária de Evelina, olha o quanto que a história não foi desdobrando, quantos personagens não apareceram. E eles foram estendendo as mãos para cada um, isso com uma prece. Imaginem agora a quantidade de preces que chegam no mundo espiritual todos os dias. Nós sabemos que, né, nem todas as preces chegam nas dimensões positivas, né? Nem todas elas conseguem ultrapassar as barreiras densas. Nós sabemos que muitas preces também são feitas de forma equivocada. Nós sabemos que às vezes não vai ser a resposta que nós queremos, mas a resposta que nós precisamos. Mas eles estão trabalhando. Acariciou a fronte do moço atormentado e disse: o desabafo descarregar-lhe a atmosfera mental, favorecendo-lhe o alívio e a recepção de elementos renovadores. Então, quando a gente desabafa, a gente joga para fora o quê? Energia negativa que está nos atrapalhando diante da nossa caminhada. Quando nós temos a necessidade de falar, nós estamos tirando uma pedra do nosso caminho. Por isso é tão válida a conversa, né? Então, aqueles que às vezes não têm um amigo, não tem com quem socorrer, não tem com quem desabafar, nós temos na Terra bênçãos de Deus chamados psicólogos. Muita gente, eu não preciso. Mas é só uma conversa. Mas mal sabem eles que ali eles estão jogando para fora aquilo que está ali lhe fazendo mal, né? Então, é mais uma vez Jesus nos acenando as possibilidades, né? Os socorros de Jesus e de Deus a todos nós que estamos encarnados. Por isso que se nós tivermos essa necessidade, nós não podemos hesitar. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito para o nosso melhoramento. Em seguida, o instrutor abraçou-o, envolvendo em amorosa solicitude. Aquele amplexo, aquele abraço afetuoso e longo figurou-se-nos um apelo às energias reconditas, às energias profundas do rapaz que de imediato levantou-se e vestiu-se. Ignorando como explicar a si mesmo a súbita resolução que o movia, desceu para a rua seguido de perto por nosso cuidado e tomou o carro que o transportaria até a residência da simpática família que o acolhera carinhosamente na antevéspera. Então, com a ajuda de Clarencio, ele então levanta, se veste e vai para a casa de Antonino, aonde ele viu, né? Ele achou ali o resguardo, a energia que ele precisava. Então ele retorna. Então todos o receberam muito bem, né? Tanto a pequena Lisbela, quando a Antonina e todos os filhos, né? Então a Antonina ela ficou preocupada, porque quando ele chegou e ela o olhou, ela percebeu que ele estava abatido. Então, o hóspede, né? Eu chamo o hóspede, parecia esmolar-lhe em silêncio ajuda e compreensão. Então, Antonina percebeu de pronto que alguma coisa o inquietava e ele precisava de ajuda. Percebendo-lhe a angústia oculta, a jovem viúva induziu-o à conversação particular em singelo recanto da sala, onde atendia com os filhinhos ao culto da oração. O enfermeiro pediu-lhe desculpas por tratar de assunto pessoal e, começando por justificar a sua ausência na véspera, de frase a frase, entrou na faixa dolorosa do próprio coração, desabafando. Lembrou ali, junto dela, que recebera ensinamentos da mais elevada significação para ele e que esse motivo
não vacilava em descerrar-lhe o espírito desolado, implorando compaixão e socorro, né? Então ela tenta reconfortá-lo, escutá-lo até o fim. Mário reportou-se à juventude. Comentou os problemas psíquicos de que se via rodeado desde a infância. Descreveu-lhe o amor que nutria pela moça que o abandonara em pleno sonho. Relacionou as provas que lhe haviam castigado o brio de rapaz. Salientou o esforço que despendera para recuperar-se. E, por fim, extremamente conturbado, explanou sobre o reencontro com a ex-noiva e o ex-rival, junto do pequenino agonizante. Referiu-se ao ódio inexplicável que sentira pelo anjinho moribundo. Encareceu os benefícios do culto evangélico em sua alma incendiada, de revoltada e amargurada, expondo-lhe a convicção de haver contribuído para a morte da criancinha que detestara à primeira vista. Então, quando ele viu que ele tinha ali, junto de Antonina, a possibilidade de desabafar, ele já foi contando desde a sua vida de infância. Todos os pontos que, de uma certa forma, o traumatizava. E até chegar no ponto do reencontro com a sua ex-noiva Zulmira, que nessa encarnação Zulmira havia abandonado para ficar com Amaro, e do ex-noivo. Mas ele fala também da criança, que ele não sabe por quê, no primeiro momento, já teve por ela uma antipatia muito grande, né? A ponto de desejar-lhe o desencarne. Guardava a impressão de haver descido a tormentoso inferno moral. E o que é isso, né, gente? O que é o tormento moral? Principalmente aqui, nesse caso. Nada mais do que o remorso, né? O remorso é uma coisa que realmente perturba. Às vezes, pequenas gramas de remorso são capazes de nos deixar inquietos por toda a nossa existência até que um dia a resposta nos chegue, e muitas das vezes essa resposta é chegada lá no mundo espiritual. Viver remorciado não pode ser bom, né? Não pode ser bom. Então, o que a gente faz diante desses tormentos? E principalmente diante de coisas que aparentemente a gente nem entende o porquê. Então, se hoje nós estamos aqui estudando, nós já vamos entender e ter em nós a resposta. Olha o caso de Silva. Ele já olhou para essa criança de 1 ano e ter por ela uma ojeriza. De onde vem isso? O que aparentemente uma criança de 1 ano faria a alguém para que o outro tomasse por ela, o outro, né, tivesse essa antipatia? Então, nós precisamos começar a entender que a vida continua e que existiu vida antes dessa nossa encarnação. Que a vida espiritual é fato. E só se explica dentro desse teor espiritual. Aquela criança, embora seja uma criança de aproximadamente 1 ano de idade, ela é um espírito antigo. Ela tem 1 ano nesse corpo físico, nessa encarnação. Mas ela também já vem de outras vivências, ela também já vem, né, com o intuito de resgatar o que é preciso resgatar. E a única explicação que a gente pode dar a um caso desse é o quê? Inimigos em vidas passadas. Ainda que eles fossem amigos até um certo ponto. Mas existiu ali um problema que te gera repulsa. E é por isso que você vem trazendo esses resquícios no seu inconsciente e você às vezes nem sabe o porquê que você está trazendo isso. Nessa, né? Com essa mente. Mas, se você for mais a fundo, a causa está lá atrás. Antonina sentiu por ele piedade.
Amorosa como que as mães se dispõem ao soerguimento espiritual dos filhos sofredores, e rogou-lhe serenidade. Silva, contudo, em pranto convulsivo, era um doente que reclamava mais ampla intervenção. Então, todos nós, quando precisamos jogar para fora, quando precisamos desabafar, quando precisamos de um auxílio, seja de um amigo, de um irmão, de uma mãe, de um psicólogo que está disposto a nos ouvir, é porque naquele momento, naquele ponto, nós estamos o quê? Doentes, necessitando de ajuda. E isso, gente, todos nós, todos nós passamos por isso em algum momento da nossa existência. Tem gente que até se arrasta mais, né? Mas, na maioria dos pontos da nossa existência, nós precisamos de uma palavra amiga de alguém que nos ouça, às vezes, sem dizer nada, e de alguém que nos ouça e que nos compreenda, que nos entenda ainda na nossa imperfeição, ela está ali, fazendo a caridade de doar-nos o ouvido, o tempo, a paciência, e que depois da gente falar tudo que a gente queria falar, ela vem com uma palavra de acalanto, nos curando na alma. É uma cura que ela vem de dentro para fora. Atraída irresistivelmente para ele, a nobre amiga deixou de sublinhar o tratamento com a palavra Senhor e, fazendo-lhe mais intimamente, ela disse carinhosa. Então, ela já falou, olha, eu vou tirar essa questão do Senhor, né? Vou estreitar mais a conversa para que ele possa se sentir um pouco mais à vontade, né? Com a nossa conversa. E ela disse para ele o seguinte, Mário, quando caímos, é preciso que nos levantemos, a fim de que o carro da vida, em seu movimento incessante, não nos esmague. Então, olha o que ele está dizendo. Olha, diante das coisas que nos acontecem na vida, os problemas, as vicissitudes, nós precisamos levantar, porque o tempo não para. A vida não vai parar para que a gente se recupere. A gente é preciso refletir, soerguer e continuar a nossa jornada. E ela fala para ele, olha, nós nos conhecemos há 2 dias, no entanto, sinto que profundos laços de fraternidade nos reúnem. Não acredito que estejamos aqui juntos obedecendo a simples acaso. De certo, as forças que nos dirigem à existência impelem-nos aos testemunhos afetivos desta hora. Enxuguem as lágrimas para que possamos ver o caminho. Compreendo o seu drama de homem rudemente provado na forja da vida. Entretanto, se posso pedir-lhe alguma coisa, rogo-lhe o bom ânimo. E o que a Antonina está dizendo para ele? Olha, eu te entendo. Eu te entendo perfeitamente. E apesar de te conhecer apenas há 2 dias, eu sinto que nós temos laços profundos. E acredito que o fato de você estar aqui desabafando comigo não é coincidência. É por algum motivo e por alguma razão. Mas se acalme. Se acalme para que nós possamos conversar e, diante dessa conversa, nós possamos encontrar o caminho. Ah, se todos nós pudéssemos ter Antonina em nossas vidas, hein? Em nosso caminho. Que a gente pudesse ligar quando a gente precisasse. Desabafar. Porque muitos, infelizmente, quando você vai desabafar, não te entende, né? Então, Antonina vem com sabedoria, pedindo a ele calmaria. Para que dentro dessa calmaria, eles possam encontrar o caminho, ou seja, ela possa entender o que está passando com ele, para que ele, então, possa ajudá-la. Né? Ela possa ajudá-lo. Então, depois de uma leve pausa, ela disse para ele: também eu tenho lutado muito, lutado e sofrido. Casei-me por amor e vi-me espoliada, me vi roubada em minhas melhores esperanças. Meu marido, antes de encontrar a morte, relegou-nos a dolorosa penúria. Quando mais intensa era a minha
em agonia doméstica, viu um filhinho morrer ao toque das aflitivas provações que nos flagelavam a casa. Graças a Deus, todavia, reconheço que seríamos tão somente ignorância e miséria sem o auxílio da dor. O sofrimento é uma espécie de fogo invisível, plasmando-nos o caráter. Não se deixe abater assim. Você está moço e as suas realizações no mundo podem ser as mais elevadas. Mas estou certo que sou um assassino. Olha aí o remorso novamente batendo a porta. Ele estava carregando com ele uma culpa terrível, apesar de dele não ter feito nada de errado. Ele não injetou nada no menino errado, mas a consciência dele o cobrava porque ele lá no fundo ele desejou a morte daquela criança. Viu como gramas do remorso pode ser aterrorizante no seu caminho? Então, talvez por falta de sabedoria, mas por essas gramas de remorso de uma intenção, de uma certa forma, a consciência estava ali cobrando. Olha a Antonina dizendo para ele: quem poderia confirmá-lo? Quando ele fala, eu sou um assassino, a Antonina fala, quem pode afirmar isso? É indispensável que recordemos que, atento à profissão, atendeu você a um menino completamente entregue ao domínio do Krupp. O pequenino Júlio, à sua chegada, já estaria ofegante sob as asas da morte. Mas e a impressão? E o remorso? Sinto-me derrotado, me sinto aflito, tenho medo de mim mesmo. E a Antonina disse para ele firmemente: Mário, você acredita na reencarnação da alma? E porque o interlocutor a contemplasse com estranheza, continuou sem ouvir-lhe a resposta. E ela fala para ele: todos somos viajores no grande caminho da eternidade. O corpo de carne é uma oficina em que nossa alma trabalha, tecendo os fios do próprio destino. Estamos chegando de longe, a revivecer dos séculos mortos, como as plantas a renascerem do solo profundo. Naturalmente, você, Amaro, Zulmira e Júlio estão recapitulando alguma tragédia que ficou distanciada no espaço e no tempo, mas viva nos corações. E mediante o carinho de sua confissão espontânea, não duvido de minha participação em algum lance da luta que motivou os acontecimentos da atualidade. Amor e ódio não se improvisam, resultam de nossas construções espirituais nos milênios. Provavelmente, alguma responsabilidade me compete nos serviços em cuja execução você se comprometeu. Nossa confiança imediata, nossa associação neste assunto, sem qualquer base prévia, essa simpatia fraternal com que você vem a mim e o interesse com que lhe ouço a exposição, me autorizam a admitir que o presente está refletindo o passado, e em razão disso ofereço-me para cooperar com seu esforço de algum modo. Então, Antonina, mais sábia, um pouco mais adiantada, com mais aceitação, ela fala: opa, eu já entendi. E ela fala: Mário, isso que acontece com você pode ser coisas lá do passado, e eu não duvido que eu também seja devedora dentro, né, dessa história de Zulmira, Amaro, Júlio e você. O acaso ele não existe, né? E ela vem falando uma frase bem peculiar: amor e ódio não se improvisam. Eles se resultam de nossas próprias construções. E vem tendo reflexos, né? E vem tendo reflexos. Colaborar, atalhou o moço quase alucinado.
O menino está morto. Envolta nas irradiações de Clarencio, Antonina alegou com sensatez. E quem nos disse que Júlio não possa voltar à terra? Quem nos pronunciará incapazes de algo fazer a benefício da criancinha que partiu? E ele fala, como? Escute, Mário, o egoísmo não se revela feroz tão somente em nossas alegrias. Muitas vezes comparecem também asfixiante e terrível em nossas dores. Isso se verifica quando em nossa mágoa pensamos apenas em nós. Você se declara delinquente, amargurado, vencido, como se fosse um herói repentinamente arrojado do altar da admiração pública à poeira da desconsideração. Admito que concentrar demasiada atenção em culpas imaginárias é mera vaidade, a encarcerar-nos na angústia vazia. Enquanto lastimamos a nossa imperfeição, perdemos a hora que seria justo utilizar em nossa própria melhoria. E modificando a inflexão de voz, que se fez algo mais firme, ela acrescentou: Você já meditou no padecimento dos pais feridos pela separação? Já refletiu nos sonhos maternos despedaçados? Por que não estender fraternos abraços aos progenitores na sombra do infortúnio? Creio na imortalidade da alma e na redenção dos nossos erros. Penso que a renovação do dia é um símbolo da graça do Senhor, sempre repetida em nosso caminho, para que lhe aproveitemos o tesouro de bênçãos no crescimento e no reajuste. Por que não visitar você, o lar de nossos desventurados amigos, nessa hora em que naturalmente precisam de carinho e solidariedade? É possível que a divina bondade esteja reservando ali algum serviço para o seu propósito de elevação. Quem sabe? A volta de julho pode efetuar-se. Para isso, porém, será necessário reerguer o ânimo materno. Então, veja bem, o que a Antonina está dizendo para ele, a grosso modo? Olha, se você tem esse remorso, se você sente essa culpa, você pode ajudar. Não pega o problema e põe somente você no centro. Não seja egoísta. Se você acha ser devedor de determinada situação, ajude os pais. Ela está dizendo para ele, trabalhe na causa. E está nos ensinando também. Aonde nós achamos que nós temos um erro, que nós caímos, que nós não devíamos ter feito daquela forma, trabalhe na causa. Aqueles que acham que na sua vida poderiam ter feito mais pelos seus avós e não fizeram, trabalhem em prol dos idosos. Eu queria ter feito mais pelos meus pais e não fiz, ajude aquele que é pai. Ah, eu me sucumbi no meu papel de mãe. Trabalhe na causa infantil. Te tire do centro e vá em busca de trabalhar na causa, porque ali é que estará a sua cura. Então é isso que Antonina está dizendo. Olha, te tire do centro. Essa criança, ela iria desencarnar. Quando você chegou, você já pegou ela no estado avançado da doença, do CRUP, né? Então você não era capaz de impedir nada. Você está carregando esse remorso pelo sentimento que você teve ali do momento, mas você não teve atitude alguma. E se isso te incomoda, ajuda os pais. Porque acreditando na imortalidade da alma, nós sabemos que a vida continua e nós sabemos da possibilidade de quê? Da reencarnação. Mas para que essa reencarnação possa acontecer, o lar, principalmente a mãe, precisa estar equilibrado. Passando da energia de conselheira à ternura de irmã, ela disse carinhosa: Deixaria você a outrem o privilégio de semelhante serviço? E ele fala: Não tenho coragem. Lamentou o rapaz chorando. Não, Mário. Em ocasiões dessa, não é a coragem que nos falha, e sim a humildade.
Nosso orgulho neste mundo, apesar de inconsequente e vão, é por demais envolvente e excessivo. Não sabemos liberar a personalidade segregada no visco de nosso exagerado amor próprio. Em suma, aprisionamos o coração na escura fortaleza da vaidade e não sabemos ceder. Olha o ensinamento dela. Ela está dizendo para ele: olha, não está te faltando coragem, está te faltando humildade. Né? A falta de humildade e o orgulho exacerbado. Por quê? Porque ele tem um orgulho ferido, né? Ora, Zulmira me deixou para ficar com Amaro. Agora eu vou lá ajudar uma ex que me feriu tanto lá atrás? Eu vou ceder em prol de um rival, Amaro? Então ela está dizendo para ele: não lhe falta coragem, lhe falta humildade. Que às vezes é tão difícil exercitar naquele que tem orgulho demais. Então ela está dizendo para ele: te tire do centro. Reconheça, se lá no seu fundo você entende que você carrega consigo esse remorso, ainda que você não o tenha, mas se isso te incomoda, seja humilde em resolver. E a sua saída é Zulmira e amar. É o foco, é a causa de onde tudo começou. Apegando-se ao socorro moral que lhe era lançado, o enfermeiro suplicou pesaroso: Antonina, creio em sua amizade e na elevada compreensão que flui de suas palavras. Ajude-me. Não vim aqui senão rogar auxílio e discernimento. Exponha você mesmo o que devo fazer. Dê-me um plano. Perdoe-me a intimidade. Tenho sido um homem sem fé. Não tenho autoridades ou amigos para quem apelar. Não nos conhecemos senão há dias, mas encontrei em seu coração, em sua casa, algo novo para meu pobre espírito. Suporte-me e ampare-me por amor de Deus, em cuja providência você crê com tanta sinceridade. A jovem viúva, sentindo-se verdadeira irmã dele, acariciou-lhe as mãos, quais se foram velhos conhecidos, e agora, igualmente, em lágrimas de emotividade e reconhecimento, convidou-o a visitarem juntos o casal sofredor na noite seguinte. Confiaria Henrique e Lisbela aos cuidados de uma parenta e seguiriam para a residência de Amaro em companhia de Haroldo. Desejava auxiliá-lo a ele, Mário, na justa recuperação. E para este fim, estimaria acompanhá-lo de maneira a ser mais útil. O moço aceitou a gentileza exultante. Estava convencido de que ao lado de Antonina encontraria uma solução. Um sorriso de reconforto assomou-lhe os lábios e foi assim que deixamos o enfermo atormentado sob a eclosão de nova e abençoada esperança. Assim nós terminamos o capítulo 35, com Antonina se oferecendo para ir até a casa de Zulmira e de Amaro, levando o filho mais velho, né? E ela disse a ele mais uma vez, nas entrelinhas, e também disse a nós, o quão perfeito é Deus em nossas vidas. O quão agradável Ele é e perfeito, porque Ele nos dá os recursos necessários que a gente precisa em cada momento, né? Que são colocando pessoas no nosso caminho, seja amigo, familiar, quem quer que seja, mas sempre haverá alguém trabalhando, assim como Cristo nos ensinou, para soerguer alguém, como um dia também esse que soergue vai precisar de soerguimento, porque nós não somos perfeitos, né? Então, nos próximos capítulos, nós vamos ver qual foi a ajuda, né? Antonina está estimulando a trabalhar na causa, a ir lá no foco do problema, a reparar-se. E ainda que lá no fundo, né? Antonina sabe, ele não fez nada demais.
mas carrega consigo remorso. Não só remorso dessa existência, mas remorso de vida passada. Mas ela o ensina a ter humildade. Porque, embora ninguém saiba, a consciência dele é que está batendo a porta e Antonina vai junto dele buscar a cura, né? Que é ajudar aqueles que um dia, por algum motivo, por alguma razão, nós fizemos o mal ou intencionamos, né, energias negativas para que o mal pudesse fazer morada. Alguma dúvida, gente?